Olá, meus irmãos, meu nome é Fabrício Guimarães, eu faço parte da equipe da EBD e eu tenho o privilégio de estar com vocês nas próximas aulas, onde a gente vai falar sobre tecnologia e fé cristã. Nessas aulas nós vamos relacionar as histórias bíblicas e a relação da nossa fé com o avanço tecnológico que tem modificado e influenciado muito a maneira como nós vivemos, principalmente como nós nos relacionamos e também como nós pensamos. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero ler um texto bíblico com vocês, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 3 a 5, que diz o seguinte: Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu quero que vocês deem uma atenção maior para esse último trecho em que diz que e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é um ponto fundamental para tudo que nós vamos tratar nessa nossa primeira aula. Antes de prosseguir, vamos fazer uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa se colocar diante de Deus e que Deus possa testificar e dar discernimento a cada um de nós. Tanto a mim, compartilhando com vocês essa mensagem, mas que para vocês também, de forma que vocês possam ter a consciência do que efetivamente a gente quer tratar aqui. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e nós temos acesso à Tua Palavra. A Tua Palavra nos traz esperança, a Tua Palavra, meu Deus, nos indica o caminho em que devemos andar. Que nós possamos sempre, meu Deus, honrar o Senhor e manter as nossas mentes voltadas a Ti e tudo o quanto fazemos que seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos durante essa mensagem, que o Senhor nos abençoe para caminharmos juntos em direção a maior conhecimento do Senhor. Te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, a gente vai falar sobre tecnologia e fé cristã e, num primeiro momento, esse texto pode até parecer um pouco distante da nossa realidade. Afinal de contas, esse texto escrito por Paulo foi provocado por conta de alguns questionamentos que algumas pessoas na região de Corinto estavam fazendo em relação ao ministério de Paulo, sobre os verdadeiros objetivos de Paulo, sobre o que ele realmente pregava. E aqui Paulo não está se defendendo como homem, mas ele está defendendo o seu ministério, defendendo o que ele prega, o conhecimento verdadeiro de Deus. E ele conclama àquela igreja que todos levem cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E manter cativo todo pensamento à obediência de Cristo também se relaciona à maneira como nós recebemos as tecnologias, as novas tecnologias que estão ao nosso alcance, e como nós concebemos, pensamos, utilizamos todas elas, sempre usando como filtro os mandamentos, o conhecimento de Deus, os preceitos de Deus para a nossa vida, os princípios da nossa regra de fé, baseada na revelação de Deus através da sua palavra. E para a gente começar abrindo um pouco e suavizando o assunto, nós vivemos tempos extremamente empolgantes. Porque, afinal de contas, nós temos acesso a cada novo ano a computadores cada vez mais poderosos em capacidade de processamento. A cada ano surgem e são lançados novos aparelhos celulares com novas tecnologias muito avançadas. Quando a gente pensa, por exemplo, em desenvolvimento de inteligência artificial, a gente até às vezes fica com um pouco de receio sobre os usos éticos ou não dessas novas tecnologias. Quando a gente pensa na robótica, na automação industrial, tudo isso é muito empolgante e traz a nós muito interesse, né? Porque as possibilidades provenientes desses avanços tecnológicos são inúmeras. E por conta da acessibilidade à informação, por conta do acesso a dispositivos eletrônicos, por exemplo, nós que somos dotados, né, de criatividade, de inventividade, nós nos sentimos extremamente estimulados a continuar criando.
Mas o que a gente às vezes pensa pouco ou pensa de forma um pouco despretensiosa, e a gente precisaria fazer isso de uma maneira um pouco mais proativa, pensando profundamente sobre novas tecnologias, é o impacto que essas novas tecnologias, principalmente para a nossa geração, causam nos nossos tempos atuais. Afinal, a tecnologia, os avanços tecnológicos, eles têm modificado a maneira como nós vivemos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós nos relacionamos. Isso é muito importante, porque a partir do momento que nós vivemos numa avalanche de novas tecnologias, de novos produtos tecnológicos que mudam a maneira como nós vivemos, a gente precisa pensar mais profundamente sobre as implicações desses produtos tecnológicos na nossa vida. E, principalmente, a gente precisa basear esse pensamento nos nossos princípios e nas nossas regras de fé cristã. Se a gente parar para pensar um pouco, nas últimas décadas, nos últimos séculos, o avanço tecnológico tem gradativamente mudado a forma como nós trabalhamos, a forma, por exemplo, como nós comercializamos produtos, como nós trabalhamos em escritórios, em ambientes fechados, inclusive. Isso também, esse avanço tecnológico também tem mudado a forma como nós nos relacionamos com os outros, com as nossas próprias famílias dentro do nosso lar, e também tem mudado, por exemplo, a maneira como nós aprendemos, tem alterado a forma e os conceitos e métodos utilizados na educação, na vida escolar. Por exemplo, se a gente pensar na indústria, a automação industrial proveniente de avanços tecnológicos, gradativamente, para alguns processos, substituiu o homem por máquinas. Se a gente pensar no comércio, esse processo de compra e venda, essa relação que sempre aconteceu entre dois ou mais indivíduos, duas ou mais pessoas, começou a ser intermediado por dispositivos eletrônicos. Às vezes nós compramos ou vendemos sem ao menos nos relacionarmos diretamente com uma outra pessoa. Nos escritórios, a utilização massiva de computadores pessoais mudou a dinâmica como nós trabalhamos e nos relacionamos dentro do ambiente de trabalho. Se a gente pensar na educação, por exemplo, se antigamente o acesso à informação era um pouco mais difícil e as pessoas precisavam, de forma muito trabalhosa, buscar informação, professores normalmente detinham um conhecimento profundo sobre as suas áreas de atuação. Hoje em dia, é muito comum a gente encontrar relações entre professores contemporâneos muito mais como facilitadores do que efetivamente detentores de um profundo conhecimento. É mais comum a gente associar a educação a pessoas que sabem indicar um caminho, mas que não necessariamente elas conhecem esse caminho. E, de forma geral, a gente não pode generalizar, mas, de forma geral, isso não é tão positivo assim. Se nós continuarmos pensando dessa forma, nós chegaremos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E o avanço tecnológico mudou a maneira como nós nos relacionamos dentro do nosso núcleo familiar, como também mudou a maneira como nós nos relacionamos com outras famílias, com a nossa comunidade onde nós vivemos. Se a gente parar para pensar, é muito comum a gente perceber uma diferença de séculos atrás em que as pessoas tinham atitudes mais ativas, as famílias, os lares, né, as pessoas que compunham essas comunidades, tinham atividades mais ativas, e hoje em dia nós percebemos muitas atividades passivas que nós executamos. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, na televisão, as pessoas começaram a se reunir em volta da TV e consumir ali uma produção audiovisual, deixando de lado muito da leitura, da busca da informação e apenas recebendo de forma um pouco mais passiva. Se a gente pensar em comunicação, era muito comum que para conversar ou comunicar alguma coisa com pessoas que estavam a longas distâncias, eram redigidas cartas com histórias recheadas de emoções e detalhes. Isso foi sendo substituído, até que de uma forma um pouco ativa, pelos telefones, pela comunicação telefônica, mas
tudo começou a ser muito resumido, muito compactado e muito se perde nesse processo. É inevitável que a gente pense assim. Hoje em dia nós trocamos mensagens e as palavras são cada vez mais abreviadas. E, inclusive, novas gerações têm substituído palavras por símbolos ou caracteres que representam uma emoção, e não mais escrevendo ou descrevendo com palavras de forma ativa o que sentiam, o que pensavam, e assim por diante. Então, a gente consegue montar um panorama sobre como o avanço tecnológico vai mudando a maneira que nós vivemos em todas as áreas da nossa vida. E existe uma pergunta que eu quero fundamentar essa nossa primeira aula. Essa pergunta é a seguinte: a fé cristã, e se a gente for parar para pensar, a fé cristã é uma coisa antiga, né? Desde a criação. Essa fé cristã antiga, ela ainda tem algo a dizer a um mundo moderno, dinâmico, moldado por um avanço tecnológico? O que a fé cristã antiga tem a dizer nesse mundo dinâmico moldado por um avanço tecnológico? É com base nessa pergunta que nós vamos desenvolver aqui os nossos argumentos e nós vamos fazer novas perguntas também para tratar essa questão. Mas antes de avançar, eu quero rapidamente tratar com vocês sobre a definição de tecnologia, porque é bem provável que cada um que estiver assistindo essa aula pode ter uma percepção diferente do que é tecnologia. Se a gente buscar uma definição no dicionário sobre o que é tecnologia, a gente vai encontrar algo mais ou menos assim: estudo e conhecimento do uso prático de descobertas científicas, especialmente na indústria. Interessante, né? Bom, essa visão está muito associada com a percepção de tecnologia do século XIX. Se você perguntasse para qualquer pessoa daquela época sobre tecnologia, ela diria que está relacionada a alguma arte mecânica ou industrial. Mas olha só que interessante. Se a gente perguntar para adolescentes ou jovens da nossa geração o que é tecnologia, provavelmente eles vão associar a tecnologia a aparelhos telefônicos, smartphones, a TVs, a computadores, a jogos, né, de videogames e tudo mais. Então, essa percepção e a consciência do que é tecnologia vai mudando de geração em geração. Mas aqui eu queria abrir um parênteses para definir tecnologia de uma forma um pouco mais ampla. Porque tecnologia podem ser roupas, podem ser utensílios, aparelhos, serviços de utilidade pública, ferramentas, máquinas ou até autômatos. Bom, é uma variedade de grupos de produtos ou objetos tecnológicos que são englobados dentro de um conceito de tecnologia. Pode parecer contraintuitivo, por exemplo, a gente falar que vestuário é tecnologia. Mas imagina o método, toda a pesquisa e todo o pensamento que teve que ser agrupado para se produzir um vestuário mais avançado. Muita tecnologia foi necessária para isso, mas isso não nos chama tanta atenção hoje. Quer ver um exemplo mais prático e que consiga exemplificar melhor isso? Se a gente perguntar para 2 ou 3 gerações anteriores à nossa o que é tecnologia, eles poderiam utilizar como exemplo, no processo de urbanização, em que as pessoas saíram do campo e começaram a estar cada vez mais dentro das cidades, essas pessoas poderiam citar, por exemplo, o sistema de abastecimento de água. Imagina, há 100 anos atrás, você está dentro da sua residência, abrir uma torneira e chegar uma água tratada dentro da sua casa. É muita tecnologia envolvida em tudo isso. Agora, para nós, hoje, a gente nem dá muita atenção, ou a gente nem percebe ou tem a consciência da tecnologia por trás da captação, tratamento da água e distribuição em cada uma das unidades residenciais e comerciais de uma cidade. Percebe que essa percepção e consciência do que é tecnologia vai mudando de geração em geração? Mas isso vai mudando muito mais em relação ao encantamento do que o que é tecnologia de verdade. Tecnologia continua sendo tecnologia, seja no vestuário, seja em ferramentas, estruturas e assim por diante. Eu queria falar um pouquinho sobre essa definição de tecnologia por conta dessa percepção que diferentes grupos e gerações têm sobre o que efetivamente é tecnologia. Mas o nosso foco aqui é tratar sobre em que ponto a tecnologia e a nossa fé cristã se encontram.
E de que forma a tecnologia pode se associar com um conceito de expansão da criação? Um autor americano que se chama Tony Heinck, ele traça aqui um ponto bem interessante sobre a nossa história. E aqui eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra de Deus e que professam a fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Esse autor, ele traça para a gente 2 pontos. Um ponto da nossa história do mundo, de toda a criação, parte de um jardim. E desse jardim, nós temos um outro ponto final, no final dessa história, que é uma cidade gloriosa, com praças de ouro, portões de pérolas, o reino vindouro do nosso Senhor. É muito interessante pensar que nós estamos em algum bloco do tempo entre esses dois pontos. Um jardim criado por Deus, de onde Ele criou a humanidade, até um ponto final, que é o seu reino vindouro, numa cidade gloriosa. Nós estamos preenchendo esse caminho. E aqui a gente pode traçar algumas realidades que a gente aprende com a Bíblia em relação a essa era tecnológica. E eu quero compartilhar com vocês algumas dessas realidades. A primeira realidade é que a tecnologia, ela modifica a criação. Vamos pensar o seguinte: quando Adão e Eva foram criados e Deus soprou o fôlego da vida em cada um deles, eles se viram em um jardim. E ali nós tínhamos já a criação de Deus. Mas aos poucos eles foram reordenando aquela matéria-prima e foram desenvolvendo coisas novas. A gente pode entender isso como um avanço tecnológico, desde o princípio da criação. Logo depois da criação, inexplicavelmente, Adão e Eva romperam com a única exigência de Deus, a única proibição de Deus, que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso trouxe a queda por conta desse pecado original. E outra realidade que a gente pode aprender com a Bíblia é que a tecnologia, ela combate os resultados da queda. Em que sentido? Por conta da queda, por conta do pecado, nós sofremos inúmeras tentações, situações que nos causam dor, morte, sofrimento. E por conta da tecnologia e do avanço tecnológico, a gente vai tentando diminuir o impacto da queda, diminuir as implicações como resultado da queda. Por exemplo, hoje, por conta da queda do pecado, nós temos ervas daninhas que contaminam e destroem plantações. A gente tem desenvolvido, por conta do avanço tecnológico em si, pesticidas para combater. As mulheres sofrem com a dor do parto, mas com o avanço da ciência e da tecnologia, a gente tem produzido remédios que diminuem a dor, o sofrimento na hora do parto para as mulheres. Os homens que têm que trabalhar e que suam, têm desenvolvido, por conta da robótica e outros elementos, a automação para reduzir a quantidade de trabalho braçal realizado por cada um. Então veja, a gente vai tentando combater os resultados da queda. E o avanço tecnológico, de certa forma, é uma maneira de Deus graciosamente também nos redimir. A tecnologia estabelece o poder humano. Ao longo da história, a gente percebe que num primeiro momento, o homem descobre alguns materiais, alguns elementos da natureza, por exemplo, o ferro e a fundição, e criam ferramentas e utensílios, por exemplo, para a pecuária ou para o plantio na agricultura. E são ótimas ferramentas que trazem facilidade para isso, mas por outro lado também criam armas e cada vez buscam aumentar o poderio armamentício, e nações sobrepujam outras nações e dominam essas nações, e o homem, de certa forma, vai criando uma visão distorcida ou errada da tecnologia para estabelecer o seu poder, né? De uma forma que a gente pode pensar como uma rebelião contra o Criador. Por outro lado, uma realidade que nós temos é que a tecnologia ajuda também a edificar almas. A gente vê ao longo de toda a Bíblia homens do povo de Deus criando instrumentos musicais que são destinados a louvor e adoração ao nosso Deus, que edificam a alma. De certa forma, quando nós abrimos a Bíblia e conhecemos a revelação de Deus, que Ele queria que nós conhecêssemos, também nós estamos abrindo séculos de avanço tecnológico, desde a escrita, a impressão, a redação.
em grande escala desses textos. Então perceba, a tecnologia também ajuda a edificar almas. A tecnologia defende e fortalece os nossos corpos. É por conta do avanço tecnológico que eu posso utilizar um óculos e ter uma acuidade visual maior. Aparelhos auditivos melhoram a minha audição. Pessoas doentes com remédios são curadas. Isso também é proveniente de um avanço tecnológico significativo. A tecnologia ainda dá voz à autonomia humana. E aqui a gente percebe mais uma vez o homem utilizando a tecnologia para distorcer os propósitos de Deus. Como, por exemplo, na Torre de Babel, a gente consegue notar homens que se reúnem, de certa forma, para se rebelar contra Deus, para se mostrarem autônomos e que não são dependentes de um Criador. Mas Deus é soberano sobre todas essas coisas. E a gente percebe isso sobre o governo de Deus acima da tecnologia humana. Desde o Jardim do Éden nós temos árvores, o tronco dessas árvores são tratados, a madeira foi utilizada, por exemplo, para a construção de embarcações, de ferramentas, de utensílios, mas a madeira também foi utilizada, depois de métodos e técnicas aplicadas, para a construção de uma cruz. Essa cruz que foi utilizada por homens para matar o autor da vida. Mas ainda assim Deus é soberano e governa sobre toda a tecnologia. A cruz que inicialmente foi criada e era símbolo de vergonha e humilhação, Deus, como um Deus poderoso que governa todo um processo, conseguiu substituir a função dada pelo homem à cruz para nós hoje olharmos para ela e termos a percepção da nossa salvação, da nossa redenção. Foi por meio da morte de cruz que Jesus Cristo venceu a morte e nós somos libertos por conta disso. Então Deus é soberano e governa sobre qualquer tecnologia desenvolvida sobre o homem, pelo homem. Por fim, uma outra realidade que nós temos é que a tecnologia molda todos os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com o mundo, nosso relacionamento com outras pessoas e também o nosso relacionamento com Deus. Essas são algumas realidades que a gente pode perceber na tecnologia, na nossa era tecnológica, que a própria Bíblia nos ensina. Continuando um pouco mais, quando a gente pensa no processo da criação, nós temos um ponto e uma passagem bíblica que é muito marcante para todos nós, que é o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto é muito conhecido como sendo um mandato cultural de Deus. E aqui o foco desse texto, na maioria das vezes, ele é tratado no sentido de fecundidade, de multiplicar, de encher a terra. Mas a gente pode entender o encher a terra também como encher a terra de produtos da cultura humana. Isso inclui música, isso inclui livros, isso inclui ferramentas e muito mais. Nós temos um dever e nós temos um chamado também em preencher a terra e, de certa forma, reordenar os elementos que nós temos. E isso acontece de forma ativa com o avanço tecnológico. Esse mandato cultural, portanto, ele envolve uma ideia de um processo de exploração também. O grande problema é que esse processo de exploração e esse mandato cultural tem sido utilizado de forma inapropriada. Ou seja, para justificar uma exploração, uma devastação do mundo e consumindo todos os recursos de forma errada. Quando a gente pensa na criação, nosso Deus como Rei Criador, Ele cria as coisas e Ele dá nome às coisas. Em seguida, esse ato de dar nome, ele tinha um significado muito importante para o povo hebreu, por exemplo, porque isso dava ali ou indicava um direito de soberania. Em algum momento, Deus também atribui a Adão, como mordomo da criação, também a dar nomes aos animais. Nós temos, portanto, aqui um fato associado a sermos mordomos de Deus que também expandem toda a criação com tudo que está à nossa disposição. E isso tem tudo a ver com um avanço tecnológico que nos cerca.
E aqui, por conta desse mandato cultural e por conta dessa forma inapropriada de consumir e gastar tudo que está à nossa volta, devastando, explorando o nosso mundo e consumindo todos os recursos, a gente precisa chegar no ponto crucial dessa aula, que é uma pergunta extremamente relevante. A tecnologia, ou esse avanço tecnológico, é um avanço, a tecnologia, o produto tecnológico, ele é neutro, ou ele é bom, ou ele é mau? Se a gente perguntar para boa parte das pessoas, se ninguém pensar profundamente sobre isso, a gente vai encontrar uma resposta no seguinte aspecto. Poxa, a tecnologia, os produtos tecnológicos em si, não são bons nem maus. O que importa é o que você faz com isso. Esse tipo de resposta está associada com um conceito chamado de instrumentalismo, que é quando você pega um produto técnico e você não atribui nenhum valor a ele e você pensa nele apenas como uma ferramenta, como um meio. Só que, se a gente pensar de forma muito simplista e reducionista sobre a tecnologia dessa forma, a gente pode ter uma distorção sobre o que ela realmente gera como impactos a todos nós. A tecnologia, e toda tecnologia, ela é de fato carregada de valores e ideologias. Nós não podemos pensar em tecnologia achando que ela é simplesmente neutra. Sim, ela carrega valores ideológicos, inclusive. E aqui eu quero citar um texto de um autor americano que escreveu muita coisa já relacionada ao nosso mundo tecnológico, e ele escreveu um argumento muito interessante sobre a não neutralidade da tecnologia. Ele diz o seguinte: incorporado em toda ferramenta está um viés ideológico, uma predisposição para construir o mundo como uma coisa em vez de outra, para estimar uma coisa em detrimento de outra, para ampliar uma percepção, habilidade ou atitude de forma mais intensa do que outra. As novas tecnologias alteram a estrutura dos nossos interesses, as coisas sobre as quais pensamos. Também alteram o caráter dos nossos símbolos, as coisas com as quais pensamos. E alteram a natureza da comunidade, a arena na qual as ideias se desenvolvem. Para contribuir e reforçar esse pensamento de que existe sim valores que são carregados pelas novas tecnologias, um outro autor diz o seguinte: o meio é a mensagem. Ele sugere que mensagens embutidas na tecnologia são mais importantes até do que o próprio conteúdo que elas possam transmitir. Uma frase muito famosa quando a gente discute esses aspectos e a influência da tecnologia é a seguinte: moldamos nossas ferramentas e depois elas nos moldam. Pensando assim, para trazer esses conceitos mais próximos da nossa realidade, a gente pode exemplificar, por exemplo, com a criação de armas, com a criação de bombas nucleares, por exemplo. Se a gente pensar nessas tecnologias que geraram esses produtos, você pode dizer, por exemplo, que bombas nucleares foram criadas simplesmente para a paz. Afinal de contas, você pode deter o conhecimento ou bombas nucleares e dessa forma você evita que guerras aconteçam. Mas essa é a verdade? A mensagem que uma bomba nuclear traz é essa? Nós podemos dizer que armas e bombas nucleares são isentas ou neutras? É claro que valores e ideologias são carregadas com essas produções. Para trazer um outro exemplo que os valores que as novas tecnologias carregam não são tão explícitos assim como armas e bombas nucleares, é o relógio. No século XII, monges beneditinos resolveram e criaram relógios para regular os horários devocionais deles. Hoje em dia, os relógios que têm como produto simplesmente marcar horas e minutos são utilizados no trabalho, regulam o nosso trabalho, regulam o comércio e quase toda a nossa vida. São valores que estão intrínsecos a novas tecnologias que nem sempre são fáceis de serem percebidos. E esse é um ponto muito relevante e isso traz agora para a gente começar a aplicar esse texto que eu compartilhei com vocês no início da aula. Quando Paulo diz que "e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo".
Um ponto principal aqui, primeiro, é levar um pensamento, à obediência e cativo a Cristo. Bom, primeiro a gente precisa pensar, a gente precisa discutir. E se nós continuarmos consumindo novas tecnologias sem pensarmos sobre elas, sobre os impactos e as implicações dessas tecnologias na nossa vida, na maneira como vivemos, nos relacionamos e pensamos, nós estamos agindo de forma que provavelmente vai nos levar até a ruína. Porque nós não percebemos as mensagens, os valores, as ideologias com as quais elas são carregadas. E a pergunta final, para a gente chegar no último pensamento dessa nossa primeira aula, onde a gente discute essa relação da tecnologia, é como que a sociedade moderna tem se relacionado com a tecnologia. Inclusive todos nós cristãos que estamos e fazemos parte dessa sociedade moderna. Para responder essa pergunta, a gente pode resumir aqui o que eu já disse desde o início da aula. Nós fazemos parte, nós somos produto da criação de Deus. Nós estamos no meio de dois pontos, entre um jardim e um reino e uma cidade gloriosa. Nós estamos preenchendo esse espaço. E aos poucos nós vamos avançando, inclusive com tecnologia. E nós nos relacionamos com essas tecnologias que impactam a maneira como nós vivemos. E também essas tecnologias são carregadas de valores e ideologias. Um grande pensador do século passado sobre essa sociedade tecnológica, o nome dele é Jacques Ellul, ele disse uma coisa muito interessante sobre um termo e uma noção que ele trouxe ao nosso conhecimento, que é o imperativo técnico. Ele sugere o seguinte: uma vez que desenvolvimentos tecnológicos estão a caminho, eles são irreversíveis. Se um resultado desejado é estipulado, não há escolha possível entre meios técnicos e meios não técnicos. Nada pode competir com os meios técnicos. A escolha é feita a priori. Não está no poder do indivíduo ou do grupo decidir adotar algum outro método que não o técnico. Uma forma bem fácil da gente simplificar o que Jacques Ellul está querendo dizer sobre imperativo técnico é pensar sobre automóveis. Se você refletir profundamente sobre a criação e cada vez mais o uso dos automóveis pelas pessoas, nós vamos perceber que, se num primeiro momento o objetivo do automóvel era aumentar a mobilidade, nós temos agora um cenário em que os automóveis modificaram a maneira como cidades são construídas, bairros são construídos, como cidades são conectadas umas com as outras. Automóveis que, em primeira instância, buscavam mobilidade, hoje, por conta da maneira que as cidades são construídas e os bairros são construídos, acabou gerando falta de mobilidade. Existe um impacto muito grande. E a pergunta essencial que exemplifica o texto de Jacques Ellul é a seguinte: nós temos a possibilidade de não escolher utilizar automóveis? Nós podemos caminhar e andar em qualquer lugar? Não, nós estamos limitados. Essa decisão já foi tomada muito tempo atrás. Se a gente pensar no mercado de trabalho, sobre a utilização de computadores, celulares, você e eu temos a possibilidade de escolher não utilizar? Percebe o impacto desse imperativo técnico? Ou seja, decisões são tomadas já desde o início da criação. Quando novas tecnologias são pensadas, muito já foi pensado sobre o impacto e o que ela vai carregar, a mensagem que ela tem e como ela modifica as nossas vidas. Nós temos, portanto, essa autonomia de pensamento. Nós decidimos efetivamente para onde vamos, como vamos viver e como vamos utilizar e o que vamos utilizar da tecnologia. Aqui, o mesmo autor, Neil Postman, ele fala uma coisa bem interessante, ele crava um termo bem relevante, que é o tecnopólio. Basicamente, tecnopólio fala sobre a submissão de todas as formas de vida cultural à soberania da técnica e da tecnologia. E aqui, mais uma vez, voltando no texto de Paulo, em que ele fala: levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O meu sentimento, quando eu leio, estudo sobre tecnologia e associo à nossa fé cristã, é que tem faltado para muitas pessoas e muitas circunstâncias para mim, é o filtro com o qual nós olhamos para tudo isso. A maneira como nós enxergamos a tecnologia à nossa volta, como muitas vezes nós as adotamos na nossa vida, no nosso cotidiano, gerando impactos significativos na maneira como vivemos, como nos relacionamos e pensamos.
E nós temos feito isso de forma até automática e acrítica. Nós nem mesmo pensamos. Simplesmente adotamos novas tecnologias sedentos por oportunidades. Aqui a gente entende que quando a gente começa a pensar que novas tecnologias e a adoção de novas tecnologias na nossa vida é uma escolha inevitável, no final das contas nós estamos nos tornando indivíduos acríticos, que simplesmente não pensam. E aqui o meu desejo e o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, que nós possamos levar cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Nós devemos moldar o mundo à nossa volta de acordo com os princípios e valores que são carregados pela nossa fé cristã e não pela tecnologia que está à nossa volta. E aqui eu preciso deixar claro que o problema não é a tecnologia em si, não é o avanço tecnológico, não é o avanço da ciência. Tudo isso traz coisas boas. Nós falamos sobre algumas realidades aqui da tecnologia. O problema é a maneira como nós temos encarado tudo isso. A cada nova tecnologia, a gente rapidamente abraça as oportunidades que ela traz. E às vezes nós refletimos sobre os impactos e implicações da nossa vida. Não é à toa que Calvino disse que o pensamento humano e as inclinações do homem são uma eterna fábrica de ídolos. E onde eu quero chegar com isso? Hoje, na nossa sociedade, ver para crer é soberano. As pessoas precisam ver para crer. E a tecnologia e a ciência têm vindo para suprir esse desejo do homem. E aqui a gente vai encerrar com um novo termo nesse aspecto desse mundo tecnológico, que é o tecnicismo. Tecnicismo nada mais é do que uma visão ou a crença que as pessoas têm de que a tecnologia vai resolver os seus problemas. Que a tecnologia é que vai redimir e vai salvar o homem. Que cada vez mais as nossas vidas vão ficar melhores e mais fáceis por conta do avanço tecnológico. Bom, se nós somos grandes fábricas de ídolos, a tecnologia e a ciência têm se transformado em uma. E mais uma vez, o problema em si não é a tecnologia. O problema não é o avanço da ciência, mas a confiança e a esperança que nós estamos depositando nisso. Esse tecnicismo ele é caracterizado por 3 crenças básicas. A primeira crença é que o desenvolvimento de objetos cada vez mais complexos é inevitável. A segunda crença é que todo progresso tecnológico melhorará as condições da humanidade. E a terceira crença é que, mesmo que uma mudança técnica traga problemas, haverá outras soluções técnicas para resolvê-las. Percebe que essa é uma grande armadilha para todos nós? Quantos de nós estamos depositando 100% da nossa confiança, fé e esperança na criação de uma vacina contra uma doença que se tornou uma pandemia? O problema está na criação de uma vacina? No conhecimento? Não. O problema é depositar todas as nossas esperanças. A nossa fé começa a mudar de rumo. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é que todos os nossos pensamentos estejam cativos à obediência em Cristo Jesus. E que a nossa fé e a nossa esperança esteja firmada em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. A pergunta que eu fiz no início da aula sobre se a fé cristã antiga tem alguma coisa a dizer em um mundo dinâmico, moldado pelos avanços tecnológicos, é claro que tem. É a mesma coisa que diz desde o princípio, que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E não na tecnologia e não na ciência. Essa é a nossa primeira reflexão, na nossa primeira aula sobre tecnologia e fé cristã, como isso impacta as nossas vidas e como nós precisamos ser mais críticos, como nós devemos primeiro pensar sobre tudo isso, entender o impacto que tudo tem gerado nos nossos relacionamentos, uns com os outros, nosso relacionamento com o mundo, nosso relacionamento com Deus também. Eu espero que esse conteúdo possa trazer muitas reflexões e que todos passem a pensar proativamente sobre esse mundo tecnológico que tem nos afogado. Que nós possamos verdadeiramente pensar em tudo isso à luz das Escrituras, à luz da nossa fé cristã. Que os valores que nós temos, baseados nas nossas regras de fé, sejam superiores e prevalentes sobre os valores que novas tecnologias carregam. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado
por esse momento que tivemos, em que podemos discutir assuntos tão relevantes ao nosso dia a dia, a maneira como nós vivemos, pensamos e nos relacionamos. Que a palavra do Senhor sempre traga conforto e fortaleça em nós a fé e a esperança verdadeira que nos redime, que nos dá salvação, que é a fé em Cristo Jesus. Que nós possamos, meu Deus, seguir sempre para o alvo, sabendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E é o Senhor que tem soberania e domínio sobre tudo e todos. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio que temos de ter acesso à tua revelação. Abençoa-nos. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.